se eu desse um abacuque no seu irmão. Abacuque. Abacuque é um abraço. Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós pedimos que nessa noite, nesse momento, o Senhor venha a estar ministrando aos nossos corações aquilo que lhe abraça, aquilo que nós, não é que nós queremos dizer, não queremos falar, queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar. Então nós te louvamos nessa noite, nesse dia, nesse momento. Te louvamos por esse frio, porque como o pastor Paulo comentou, muitos estão passando frio nesse momento, e nós hoje, nós temos roupa, nós temos um lar. Então nós te agradecemos por isso. Nós temos chuveiro para tomar um banho, te agradecemos por isso. Nós temos uma cama coberta, te agradecemos por isso. Te louvamos, Pai, te louvamos, te louvamos. Toda a honra, tudo, Deus, pertence a Ti. Tudo. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante nessa noite. Tu és a pessoa mais importante em nossas vidas, porque se não fosse pela presença do Senhor, onde nós estaríamos nesse dia, nesse momento? Se não fosse pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo por nós, onde nós estaríamos? O seu sangue, Jesus, foi derramado por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Então nós te louvamos e te dizemos muito obrigado, muito obrigado. Amado Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso amigo. Então nós te agradecemos. Um amigo é aquele que está nos momentos mais difíceis, quando nós temos dificuldade, nós choramos nos teus ombros e o Senhor nos consola com o seu amor. Que amor é esse, Pai? Que amor é esse de dar o seu único filho por pessoas, por seres humanos que muitas vezes não reconhecem o poderio do Senhor. Nós queremos nessa noite dizer que nós reconhecemos e não existe um outro Deus. O Senhor é o único Deus, porque o Senhor cura, sara, liberta, o Senhor transforma. E quantos de nós já fomos curados, fomos libertos por causa do seu amor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. Te pedimos, Pai, que o Senhor use a minha boca, eu te peço, use a minha boca, Senhor. Eu quero falar a Deus o que o Senhor tem para falar. Então eu te louvo por isso. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda ação do inimigo. E eu declaro ao Senhor corações prontos para receber a palavra. Eu declaro corações com uma terra fértil, onde a semente vai ser plantada e vai gerar frutos, muitos frutos. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, que muitas vezes nós fizemos consciente, muitas vezes. Perdoa-nos, Pai. E te louvamos mais uma vez por esse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso sentar? Deixa eu tomar água, eu estou chimarrão. Eu estava ali curtindo o som, um trio legal. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração que a palavra que eu tinha preparado não é essa palavra. Então eu serei muito breve, 15 minutos, 20 minutos.
quando a pastora Daiane, ela fez os dízimos e ofertas usando o versículo de Gênesis, começou a me confirmar aquilo que o Espírito Santo começou a depositar, a ministrar no meu coração. Gálatas 6, no versículo 1. Gênesis 22, a pastora Daiane já leu, que diz: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, 22. Em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos surpreendidos com situações por pessoas que muitas vezes estão ao nosso ldo, ou são pessoas da nossa família, enfim, que chegam diante de você sem o mínimo de respeito e vão descarregando tudo, tá? Vão depositando tudo, falando como se fosse com o pé nos teus peitos, sabe? Não quero saber. O problema é seu, se vire, resolva. E nós muitas vezes nós esquecemos de fazer a vontade do Pai. E nós reagimos nessas ofensas de uma forma que, sabe, maltratando o ser humano próximo do mesmo jeito. Como vem, volta. Você falou comigo assim e vou te devolver assim, do mesmo jeito, ou até pior. Mas esse versículo está dizendo que vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Quantas vezes, querido, que pessoas apontam o dedo no seu rosto, na sua cara, e como eu disse, nós devolvemos da mesma moeda. Mas nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos ensina, nos fala que nós temos que ter mansidão. Nós temos que ter mansidão. Nós não podemos devolver com a mesma moeda. Nós somos filhos. Nós temos o Espírito que habita entre nós. O Senhor depositou um Espírito de mansidão. Eu digo para você assim porque eu tenho autoridade para falar sobre mansidão. Hoje eu tenho. Aqui alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu não tinha, sabe, a autoridade de falar. Hoje eu tenho essa autoridade. Com espírito de mansidão. Porque não é fácil alguém apontar o dedo na tua cara. Não é fácil. Alguém chegar para o anjo e chegar e vomitar toda aquela... Eu sempre digo, vomitar é bom. Porque se você vomitar, tu vai estar jogando o que está podre aqui dentro, a ruim aqui dentro para fora. É importante vomitar. É bom você jogar para fora o que está te magoando, te machucando aqui. Mas tem que saber como falar. Tem que ter um modo, o jeito, a maneira de poder chegar na pessoa e dizer, ó, Anderson, você é assim, cara, mas eu te amo assim, mas você é assim. O PNP, né? Positivo, negativo e positivo. Falar bem do peão, depois dar-lhe com os pés com todo respeito e amor, né? Com mansidão, e voltar a falar o positivo para ele. Dessa maneira, dessa forma, porque nós temos o espírito de mansidão depositado dentro de nós. Então nós temos que olhar para nós. Se eu for para a minha lindeza, para a minha esposa, como é que eu vou falar com ela? De que forma eu vou falar com ela? Coloque-se no lugar dela.
eu tenho que me colocar no lugar dela. De que forma que eu vou falar com ela? De que maneira que eu vou falar com ela? Sabe? Eu sempre digo que eu sou muito... pessoas falam assim, não, eu sou muito sincero, sou realista. Ser sincero, amém. Mas ser sincero é uma coisa, ser grosso é outra coisa. Ser grosso é uma coisa, ser sincero é outra. Ser mal educado é outra coisa. Então, a pessoa tem que ser sim, realista, sincera, mas com mansidão. Saber colocar, pedir para as pessoas colocar palavras na boca. Falar, Senhor, como é que eu vou lidar com essa situação? De que maneira, de que forma que eu vou lidar com isso? Pense em Noé, quando Adai deu esse versículo, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Quantas vezes Noé foi afrontado? Imagine Noé construindo uma arca no local que não chovia. Quando não chovia. O que as pessoas falavam? Chegavam falando para ele. Com certeza, esse é um velho gagá. É maluco, ele é louco, não bate, não pira bem, sabe, cheirou cocaína. O cara é doido. Sabe lá quantas vezes colocaram o dedo na cara do Noé? Ou quantas vezes deram risada na cara do Noé? Quantas vezes? Mas Noé, como é que ele agiu? Eu creio que o Noé agiu com mansidão, com calma. Então quantas vezes pessoas vão colocar dedo no nosso rosto, na nossa cara? E nós temos que agir com mansidão. Com mansidão. E tentar fazer com que essa pessoa que foi mal educada contigo, sabe, entender de que o Deus que está nele, está em mim, é um Deus de mansidão. Domingo nós tivemos um culto tremendo lá na Maia, foi algo maravilhoso lá em Blumenau. E antes de terminar o culto, o Senhor me fez levantar da cadeira, já estava no louvor, na parte final. E eu levantei dali, eu fui lá na escolinha, lá atrás, procurar um irmão e pedir perdão para ele. Fui pedir perdão para ele. Mas eu não ofendia. Pelo contrário, ele foi num momento infeliz. Não foi muito feliz na colocação dele. Eu entendo também, pessoas têm dificuldades no dia a dia, né? Ele não foi num momento feliz, ele falou algumas palavras num certo dia. Mas eu fui lá pedir perdão para ele. Mas eu não ofendi, mas nós temos que dar exemplo. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus tem que dar exemplo. E não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Nós estamos andando num trânsito maluco, doido, de repente passa um doido, mal educado, que tranca. Qual é a sua vontade? Fazer o quê? Não é a vontade de baixar o vidro e mostrar um dedo para ele? Dedo positivo, sei lá, não sei. Mas a vontade não é essa. Mas nós temos um espírito de mansidão que vai nos dizer, não, deixa ele. Deus abençoa a vida dele, sabe que ele vai em paz, Deus proteja. Sabe lá quantas dificuldades, quantas lutas que essa pessoa está passando. Quantas lutas, assim como os nossos irmãos, quantas lutas estão passando, que muitas vezes aquela situação foi só um estupinzinho, ele explodiu. Mas o que ele está passando, será? O que está acontecendo com a vida dele? Será que foi isso mesmo que fez com que ele fosse uma pessoa, naquele momento, mal educada? Será que foi isso? Às vezes não. Analise, nós vamos analisar o histórico da pessoa, o que está acontecendo com ela. Por que ela explodiu naquele momento? Por que veio à tona aquele negócio? Eu sempre digo assim que eu prefiro não pedir perdão. Eu prefiro não pedir perdão. Mas isso é maluco, não? A Bíblia diz que nós temos que pedir perdão. Mas eu prefiro. Então o que eu faço? Então eu prefiro não magoar. Se eu não magoar, eu não vou pedir perdão. Tranquilo. Mas assim mesmo, quando eu vejo que alguma coisa que não está fluindo, não está sendo legal, a melhor coisa que eu faço, sabe o que eu faço? Eu vou lá pedir perdão. Mesmo que eu não tenha que pedir perdão, eu vou lá pedir. Porque o Espírito Santo manda. Ele nos impura. Vai. Assim fez, não é? Conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim fez. Quantas vezes Deus manda, vai, peça perdão. Vai lá, dê um abraço, dê um abacuque no seu irmão. Quantas vezes? Não, mas eu não vou.
eu não vou porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele, ele me ofendeu. Eu não gosto dele. Vai. Sabe? Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Essa é a verdade. Eu vou fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer dos filhos dele, fazer a vontade dele. O versículo 2 de Gálatas diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando uma pessoa vem com a grosseria, é como eu disse agora há pouco, sabe lá as lutas que essa pessoa está passando. Então, vamos ajudar. Sabe lá que ele está levando um peso além do peso dele. Não está conseguindo, não está suportando o peso. O peso já passou de tantas toneladas. Se passar na balança, a balança vai explodir. Então, e nós? Não podemos ir lá. Sabe, o nosso caminhozinho não tem uma sobra para colocar um pouquinho do peso do outro irmão. Sabe, às vezes, o mínimo que nós fizemos, o pouquinho que a gente faz, eu creio que ajuda outras pessoas na frente. Essa semana nós conseguimos, tem uma família do Haiti que está congregando numa outra igreja, e eles vieram com roupa bem fina, roupinha fina, né? Então, essa semana nós ligamos para alguns irmãos que eu conheço. Rapaz, só conseguimos um colchão box para eles, para o casal. Domingo foi levado alguns cobertores na igreja. São poucos, são 2 cobertores que foram levados na igreja, mas os 2 cobertores a servir para eles. Então, mas são 2 cobertores, não tem problema, sabe? É carregar a carga dos caras e levar, ajudar os caras. Então são coisas simples que Deus pede. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não outro. Porque a cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparte todos os seus bens com aquele que o instrui. Não ereis? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. O que nós estamos plantando? Será que nós estamos plantando aquilo que agrada a Deus? Será que nós estamos plantando as nossas vontades? Eu entendo que a minha vontade, ela é falha. Ela vai falhar. Minha vontade sempre vai falhar. Mas a vontade de Deus, ela é boa. Ela é agradável e ela é perfeita. Quantas vezes que Deus fala ao meu coração: querido, vai lá, faz isso. E eu não faço. Aí depois a que Deus faz? Deus usa um outro irmão que faz a mesma coisa que eu não fiz. Aí tu, por que eu não fiz? Eu devia ter feito. Mas o Espírito Santo, Deus lhe deu a oportunidade. Vai e faz. Vai e faz, meu filho. Faça o que eu estou te pedindo. Mas está muito frio, eu não vou sair. Está tão bom ficar embaixo das cobertas, né? Coisa gostosa, quentinho. Fazer a minha vontade, só cuidar do meu próprio umbigo. Isso Deus não agrada a Deus. E Deus só pede coisas tão simples para nós, e nós, que é normal do ser humano, a gente vai somente complicando cada vez mais. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí Adai leu Gênesis 9, versículo 1: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. E abençoou Deus. Quando eu e você fizermos a vontade, sabe, estar no centro da vontade do Senhor e andarmos conforme Ele está pedindo, eu creio, meu irmão, eu tenho assim convicção no meu coração que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos cuidar. Deus já não cuida. Deus já não cuida, nos cuida de uma forma, mesmo quando a gente faz errado, assim mesmo Ele nos cuida. Aí então, imagine quando nós fizermos a vontade dele. Meu Deus, não tem coisa melhor.
Não existe coisa melhor do que fazer a vontade dele. E abençoou Deus a Noé. E eu digo, abençoou Deus a seu Aquilino. E abençoou Deus e a Anderson. E abençoou Deus, Dona Maurina. E abençoou Deus a Marta, Dona Isaura, Pastor Paulo, Pastor André. E abençoou Deus a Ana. Abençoou Deus a Melinda. Deus abençoou, tá? E seus filhos disse frutificar e multiplicar e encher a terra. Quando frutificar e multiplicar e encher a terra, significa que não vai faltar nada. Não falta nada. Frutificamos, enche. Né? Multiplica-se e enche a terra. Então, se nós fizermos a vontade dele, por isso que diz aqui, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então está dizendo assim, não canse de fazer o bem. Faça sempre. Nunca espere de um outro homem ir bater nas tuas costas e falar, pô velho, foi show, cara. Você fez. Não espere isso aí. Não espere. Não espere nunca de um homem isso aí. Mas entenda que Deus, Ele está vendo. Amém. Deus, Ele está vendo. Deus, ele, nos momentos mais difíceis da minha vida, da vida de vocês, eu tenho certeza que Ele me consolou e consolou vocês. Eu tenho certeza disso. Nos momentos mais difíceis, mais batalhados, sabe? Ele estava lá, não filho, estou aqui contigo, fica tranquilo, eu estou contigo, te seguro, sabe? Eu não vou deixar você, sabe, desfalecer, sabe? Então, eu quero dizer, não desista. Não desista. Não desista dos projetos, dos sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Mas nunca esqueça, não queira fazer um negócio atropelado. Sabe? Eu digo que eu já tentei fazer atropelado, quebrei a cara. E meu rosto tão bonito para estragar. Né, Sr. O rosto tão lindo assim para estragar, não posso. Então eu tenho que cuidar para não atropelar. Sabe? Tempo e modo. Eu sempre estou dizendo o seguinte, que nós não somos iogurte. O iogurte não tem data de validade. Deus não nos deu data de validade. Se eu acredito, dia tal, você tem que deixar tal coisa. Não. Deus não cobre nada. Nós temos total liberdade. Nós somos livres. Livres. Totalmente livres. Porque o Filho nos libertou. Então nós não temos mais prazo. Nós não somos de um lote e tal. Nós somos livres. Sabe? Para fazer a vontade dele. Então quando alguém vir, sabe, contra vocês para falar alguma coisa, com dureza, querido, eu sempre digo, se a pessoa falar com amor, mas falar com, sabe, falar firme, não tem problema. Mas se a pessoa vir dando com os dois pés na tua cara, os dois pés no teu peito, peça para Deus te encher de espírito de mansidão, sabe, mansidão, sabe, mansidão. Que eu creio que Deus vai, lá na frente Ele vai exaltar. Lá na frente. Sabe? O que nós temos que entender é que nós não precisamos ser reconhecidos por homens. Nós não precisamos ser reconhecidos por homens. Sabe? Nós precisamos sim fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus. Somente isso. Que no tempo certo vai dar certo. Já disse tudo. No tempo certo vai dar certo. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Espírito de mansidão. Quero declarar sobre a vida de vocês. Espírito de mansidão. Mansidão. Sabe? Vocês andou na exalta da aula ainda? Quando você dava aula, não tinha uns guri insuportáveis, umas Daiane da vida assim? Com certeza, um monte. Não dava vontade de pegar um giz e jogar na cabeça? Não dava vontade de pegar como é que eu... jogar na cabeça? Não dava vontade de pegar uma cadeira e jogar na cabeça? Não dava vontade? Eu só fez uma vez isso? Quase. Mas dá vontade. Mas o espírito de mansidão. A mansidão do Senhor tem que estar em nós. Tem que ter um depósito de mansidão em nós. Maior que o corpo, de preferência. Por isso que eu deixo minha barriguinha crescer. Esse eu ando, esse que é plantado. Esse eu desconfio que não era fraco. Então, por isso que eu digo, sabe? Quase
Mas eu sei que tem uma pessoa aqui dentro que deixou só o cabelo branco, né? Ó, se entregou. Ele se entregou agora. Então é isso que eu queria, o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mansidão. Tem um espírito de mansidão. Amém. Sabe? Mansidão. Deus é bom. Deus, Ele é, eu sempre digo, é meu cheiroso. Deus, vocês sabem, tá? Mas é o meu cheiroso. Nos momentos mais difíceis, Ele nos consola. Ele nos consola. Eu tenho convicção, e nós passamos por isso, né, Paulo? Deus é bom demais da conta. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. E é isso que eu peço para vocês. Fazer a vontade do Senhor. Peço para a minha vida que eu faça a vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém. Pai, eu quero louvar o teu santo e eterno nome. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que talvez foi curta, mas creio que ela vai dar sementes. Eu creio que ela vai estar em nossos corações, e nós, a partir desse dia, nós iremos fazer tudo diferente, tudo conforme a tua vontade, porque a sua vontade, Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então nós te louvamos por isso e te agradecemos. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe esses meus amados irmãos. Senhor, que a graça, o amor, a misericórdia, o favor do Senhor venha sobre eles. Pai, que a luz do Senhor seja real na vida deles. Que as pessoas venham até eles pedir o que eles têm. O que eles têm que são diferentes. Então eu quero declarar diferenças, algo diferente na vida de cada um aqui. E quero declarar a Deus um espírito de mansidão. Mansidão, Deus. Mansidão, essa é a palavra. Quando a dificuldade bater na porta, quando a dificuldade estiver dentro do seu lar, que o Espírito Santo de Deus venha te lembrar, e que você abra os ouvidos e ouça o Espírito Santo. O Espírito de mansidão venha sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse momento, em nome de Jesus.